Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor André Formiga. Eu fui convidado para responder com vocês uma questão da Olimpíada Nacional de Ciências do ano de 2021. Então hoje nós vamos resolver uma questão do nível D, que faz referência ao segundo ano do ensino médio. Tranquilo? Vamos lá? Vejam bem, essa questão tem como tema principal densidade e forças intermoleculares. Vamos para a leitura da questão, sempre atentos às imagens e a todas as informações numéricas que aparecerem, porque elas podem servir sempre de base para a resolução. Na animação apresentada, que na verdade é uma imagem aí, um percevejo de metal, taxinha, comumente utilizado para fixação de papéis e folhas em geral em murais, encontra-se flutuando sobre a superfície da água contida em um copo. A seguir, toca-se a água com a ponta de um pequeno palito de madeira que foi previamente colocado numa pequena porção de detergente. Como resultado, o percevejo de metal afunda instantaneamente. Tentando explicar de forma mais clara para vocês. Está aqui um copo de água. A taxinha que ele chama é essa peça de metal que está aqui, ó, destacada de vermelho para vocês. É como se fosse um preguinho e ele colocou invertido, ó, a ponta do prego para cima e essa parte a cabeça dessa taxinha está para baixo. Por que ele não afundou de imediato? O que a gente pode perceber aí? Ele está boiando por quê? Há alguma explicação para isso. Com certeza, definitivamente, está associada a um efeito chamado tensão superficial da água, que, por sua vez, está ligado às forças intermoleculares. É uma atração, a molécula de água, que tem essa estrutura, está unida a outras milhares de moléculas através de uma interação chamada ligação de hidrogênio. Um hidrogênio de uma água está ligado ao oxigênio de outra. Isso, combinado milhares de vezes, se chama tensão superficial da água. Ela cria como se fosse uma pequena camada, uma rede em cima que objetos leves, que não são capazes de romper essa tensão, vão ficar boiando, que é o que está acontecendo com essa taxinha, com esse percevejo de metal que nós estamos vendo aí. Só que qualquer coisa que possa enfraquecer essa tensão, ou seja, quebrar, romper, é óbvio que vai abrir um espaço, um buraco, e por este buraco vai ser capaz de passar um objeto mesmo que leve. Se vocês puderem observar em açudes, em lagos, alguns mosquitinhos caminhando sobre a água também é o mesmo efeito da tensão superficial da água. Então aqui ele está narrando uma situação onde uma pessoa pegou um palito de madeira que foi molhado num detergente. Pense num palito de fósforo. Ele pegou essa cabeça do palito de fósforo, só um exemplo, tá? E molhou ela no detergente. Depois ele foi e inseriu esse palitinho aqui, ó. O que que acontece, gente? O palito em si quebrou a tensão superficial da água, mas não foi exatamente a madeira do palito. Quem conseguiu quebrar essa tensão foi o detergente. Gente, guardem essa palavra. O detergente é uma substância tensoativa. O que é uma substância tensoativa? É uma substância que é capaz de quebrar a tensão superficial da água. O detergente é uma substância que tem caráter polar e apolar, ou seja, eles reagem tanto com coisas polares quanto com coisas apolares. É por isso que eu consigo lavar, por exemplo, as minhas mãos, tirando gorduras da minha mão e ao mesmo tempo que uso água. Então, parte do detergente reage com a gordura, parte do detergente reage com a água. Ambos formam o que nós chamamos de micela e é assim que funciona o processo de limpeza. Ela é arrastada e levada aí para o ralo. Tranquilo? A priori, ele está narrando essa situação aí. Agora vamos para o comando da questão. Preste atenção. A respeito do experimento mostrado e a partir dos seus conhecimentos, assinale a opção incorreta, ou seja, a alternativa errada. Letra A. O percevejo de metal inicialmente flutua na água. Certo. Pela imagem que nós vimos agora há pouco, ó, deixa eu voltar aqui, o percevejo está de fato flutuando na água. Agora, pois tem densidade menor, atenção a esse detalhe. Se tiver dúvida, permanece na leitura. Tem densidade menor do que ela, do que a água, no caso, e ao final só afunda devido à adição de detergente que altera a densidade da água. Gente, tem muita coisa errada aqui. Muita coisa. Primeiro, o percevejo não tem densidade menor do que a água. No final, olha só na leitura aqui, como resultado, depois que você colocou o palito com detergente, o percevejo de metal
afunda. Se ele afunda, é porque a densidade é muito maior do que a da água. Ele é mais pesado. Se ele afundou, ficou no fundo do recipiente, é porque a densidade desse grampinho aí, dessa taxinha de metal, é maior, é mais denso, mais pesado do que a da água. Se não fosse, ele ficaria boiando. Então, não é porque ele é menos denso do que a água que ele está boiando. Ele só está boiando porque ele é leve o suficiente para que não consiga quebrar a tensão da água. E ele afundou devido à adição do detergente, porque o detergente é uma substância tensoativa e ele não altera a densidade da água, ele quebra a tensão superficial da água. Então, nós já temos como resposta aqui, gabarito A. A densidade não é menor. Quem altera é o detergente, mas ele não altera a densidade, ele altera a tensão, ele quebra aquelas interações de hidrogênio que existem entre as molequinhas de água, permitindo que a taxinha de metal desça e fique lá no fundo do recipiente. Tranquilo? A letra B diz que o detergente contido no palito é um tensoativo. A gente acabou de falar sobre isso. É uma substância tensoativa porque quebra a tensão superficial, pois diminui, está aqui, ó, o que eu acabei de mencionar, diminui a tensão superficial da água, rompendo a película, que é uma espécie de papel filme. É só você pensar naquele papel transparente, que mantém o percevejo flutuando. Realmente, o percevejo só flutua porque a tensão superficial não foi quebrada por ele. Corretíssimo. O valor, letra C, da tensão superficial da água tem relação direta com as interações, com certeza. As interações intermoleculares, vale lembrar que são ligações de hidrogênio, dipolo induzido e íon dipolo, certo? Deste líquido, e não depende das interações dela com o metal, realmente. O fato do percevejo lá de metal flutuar não está associado com a interação dele com a água. Está associado apenas com o fato das molequinhas de água estarem interagindo entre si, certo? Por ligação de hidrogênio, criando essa película, entre aspas, que nós chamamos de tensão. Então, essa é a única relação. Não tem nada a ver, certo? Não depende de jeito nenhum das interações da água com o metal. Tranquilo? Corretíssimo aí. Letra D. O detergente possui uma molécula com a cauda hidrofóbica. Galera, acabei de falar isso para vocês com outras palavras. Ou seja, água, fobia, medo. Então, a cauda do detergente é hidrofóbico. Odeia água. Não se mistura com a água. Mas por que eu consigo lavar louça, que eu consigo lavar as mãos com detergente? Porque a cauda não se mistura com a água. Mas a cauda, gente, o fato dela ser apolar, ela se mistura com outras coisas apolares. E a cabeça do detergente é hidrofílica, ou seja, gosta de água. Uma parte odeia água, outra parte gosta de água. Por isso que nós dizemos que essa substância ela pode ser chamada de tensoativa, de anfifílica. Tranquilo? Ela possui caráter polar e apolar. É mais ou menos isso aqui, ó. A cauda e a cabeça do detergente. Até parece com um espermatozoide. Ó. Essa cauda, ela é hidrofóbica, ou seja, não se mistura com água, tem medo, hidrofóbica. E essa cabeça é hidrofílica, é o oposto, adora água. Então, ó, esse pedaço aqui não se mistura com água, mas se mistura com a sujeira, com as gorduras, com os óleos. A hidrofílica não gosta das gorduras dos óleos, das sujeiras, mas gosta de água. Então, uma se une à outra dependendo da sua polaridade. Por isso que o detergente consegue quebrar a tensão superficial da água. Quando ele toca a água, essa cabeça que é hidrofílica rompe aquela tensão superficial, permitindo que a taxinha afunde. Ó. Interagindo através desta última, que é a hidrofílica, a que gosta de água, com a superfície, né, com a água na superfície, diminuindo a tensão. É justamente o que quebra essa tensão, essa película, fazendo com que a taxinha desça. E letra E, corretíssimo, né? Líquidos que possuem interações intermoleculares mais fracas do que aquelas da água têm menor tensão, realmente. Quanto menor a interação, menor é a tensão superficial. Um exemplo disso é o tetracloreto de carbono. Tetracloreto de carbono nada mais é do que uma substância como essa aqui que eu estou desenhando para vocês, e é uma molécula que tem geometria tetraédrica, e por esta razão ela é apolar. Substâncias apolares possuem o tipo de interação intermolecular dipolo induzido. Dipolo induzido é muito mais fraca do que as interações
de hidrogênio. Por essa razão, quanto menor a interação, menor será a tensão superficial da água. Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso.